Bom dia, irmãos. Vamos lá, mais uma pergunta e dessa vez os irmãos vão poder acompanhar aqui pelo vídeo. Vamos ver a pergunta de quem é e como a gente pode responder. Continue mandando suas perguntas lá através do irmão Marcelo para a gente poder marcar esse mês de Escola Bíblica Dominical. Bom dia, pastor, tudo bem? Gostaria de saber quais são as 7 igrejas do Apocalipse e qual a representatividade e definição delas. O senhor poderia falar um pouquinho para nós aí sobre esse assunto? Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau. Bom dia, irmãos. Vamos lá, mais uma pergunta e dessa vez os irmãos vão poder acompanhar aqui pelo vídeo. Vamos ver a pergunta de quem é e como a gente pode responder. Continue mandando suas perguntas lá através do irmão Marcelo para a gente poder marcar esse mês de Escola Bíblica Dominical. Bom dia, pastor, tudo bem? Gostaria de saber quais são as 7 igrejas do Apocalipse e qual a representatividade e definição delas. O senhor poderia falar um pouquinho para nós aí sobre esse assunto? Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau. Bom, irmãos, vimos que a pergunta ela não é simples, não. É assunto para mais de um trimestre de Escola Bíblica Dominical. Mas a gente vai tentar dar uma visão geral, panorâmica e tentar responder assim, ou pelo menos atiçar mais ainda a curiosidade para que estimulem os irmãos a irem à Escola Bíblica Dominical, tá? Há várias escolas de interpretação do Apocalipse e nós vamos mencionar algumas aqui. Eu não tenho total conhecimento, mas eu vou dizer assim: há uma escola que é histórica, né? E ela diz que ali aquelas cartas escritas por João no Apocalipse capítulo 2 em diante são mensagens de Jesus às suas igrejas que estavam localizadas na região da Ásia, ali onde hoje é a Turquia, e parte da Grécia. Acontece que estas cidades, elas não foram escolhidas ao acaso, e certamente existiam outras igrejas em outras localidades e até entre uma cidade e outra, mas a escolha destas igrejas e destas cidades tem também razão no sentido de que situações que estão ali naquela realidade que cada comunidade enfrentava, elas também encapsulavam, assim a gente pode usar, né, símbolos importantes. O próprio símbolo, o número 7, é uma escolha porque é um símbolo que fala da totalidade das igrejas, certamente. Porque o 7 é o número da completude, da perfeição. Então, provavelmente falava da universalidade da igreja. Então, veja o caso de Laodiceia, onde havia fonte de água morna, uma água imprestável, e uma água que só serve realmente para provocar ânsia, e a imagem que é usada é: vomitar-te-ei da minha boca, porque não és quente nem frio. Porque se fosse frio tinha utilidade, se fosse quente tinha utilidade. E ali o texto obviamente não está falando que você é para se afastar de vez do Senhor ou se aproximar de vez do Senhor, é para ser útil, é isso que quer dizer. Bom, então a gente consegue perceber no Apocalipse essa carga simbólica, né? No número das próprias igrejas, a própria cidade que é escolhida, né? Então todo o contexto, todo o pano que é ali tecido, né? Todo o texto que é composto. Então a gente consegue entender que há um valor, um princípio simbólico, e a igreja que recebia o Apocalipse, a carta do Apocalipse, né? A epístola, essa revelação, ela tinha condições de decifrar aquela mensagem, e certamente aquela mensagem não era só para a igreja de Filadélfia, só para a igreja de Esmirna, mas era para todos nós. Agora, não para por aí. Há uma escola que ela vai, futurista, né? Ela vai colocar estas igrejas em determinados pontos da história. Então, sendo o primeiro ponto a igreja de Éfeso, a igreja que perseguiu os que pregavam a mentira, mas abandonaram o primeiro amor. Então essa escola diria que depois viria a igreja de Esmirna,
representando um período da história, um período de afastamento dos princípios da palavra, assim vai, né? Chegando mesmo àquela igreja que é Tiatira, né? Acho interessante Tiatira, porque parece que está falando Tira, né? O caso é que essa igreja é a igreja onde tem uma profetisa que está ali disseminando coisas que são contrárias à verdade. Então, tem várias menções chegando a Filadélfia, a igreja que recebeu uma porta que não pode ser fechada. E essa igreja de Filadélfia, por exemplo, estaria localizada no início das missões modernas, quando o William Carey, por exemplo, sai evangelizando a Índia, e aí começa um movimento que vem culminar aqui na instalação do protestantismo nas nossas terras brasileiras, por exemplo. E viria então a última igreja do Apocalipse, representando o período final, que seria a Laodiceia. Então não há um equilíbrio, né, entre os períodos que essa escola vai. Então não é assim, a cada 200 anos muda para uma nova igreja, mas essa escola defende que nós estaríamos vivendo a última fase, em que a igreja é rica, abastada, mas Jesus está do lado de fora pedindo para entrar e ele não entra. Então tem worship, está todo mundo brilhando, mas Jesus está longe e fora dessa igreja, está do lado de fora dessa igreja. É muito interessante nós assim lermos. Todavia precisamos compreender que aquelas situações que envolvem as igrejas que seriam dadas como primeiras, não a primitiva de Atos, mas, por exemplo, a situação da igreja de Esmirna, que teria abandonado o primeiro amor, essa situação se repete. A situação da igreja perseguida, ela se repete. Aliás, nós temos sabido que dos últimos tempos para cá, a perseguição ao cristianismo tem sido cada vez mais acirrada. E tem sido mais acirrada nos países islâmicos. Então, a África é um lugar onde os cristãos estão sendo perseguidos. Agora nós temos um fenômeno novo aí, Nicarágua, com um governo comunista que está perseguindo a Igreja Católica, mas nós temos aí os frontes também diante do Islã, onde se é proibido pregar o Evangelho. Então, aquela igreja que é perseguida, que está localizada ali na história, num momento anterior, ela aparece novamente. A igreja missionária, ela aparece novamente. Então é difícil localizar assim, tão estanquemente, né? Falar assim, esse momento é essa igreja, esse momento é essa igreja, esse momento é essa igreja. Nós também temos uma visão assim de que estas igrejas talvez representem situações em que cada comunidade local ela vive em determinados períodos e ela vai passando de uma para outra, né? Em certo momento a igreja pode estar bem e achando que está rica e está com Jesus do lado de fora, ou outro momento a igreja está defendendo a doutrina e está, na verdade, deixando o primeiro amor. Então, é mais útil que olhemos para esse texto como sendo uma mensagem para a igreja agora, nas situações que ela vive e as igrejas locais. Mais que isso, eu preciso dizer que é o seguinte: ali o texto, o valor dele é dizer que Jesus não tem apenas uma igreja, mas ele tem várias igrejas, 7 igrejas, e nesses 7 estão contempladas todas. Que cada igreja é diferente, uma é diferente da outra, e todas são de Jesus. Então uma tem motivos de elogios, outras de reprimendas, né? A maioria, né, não tem só elogios ou só reprimendas, né? Uma só que só tem elogios e uma que só tem reprimendas, se eu não me engano. Então é bom ler lá e ver, mas as igrejas têm motivos de serem elogiadas. E nós podemos olhar para as igrejas várias que existem no Brasil, por exemplo, e dizer, elas têm motivos também de serem reprovadas e serem elogiadas. E esse elogio e essa reprimenda vem do Senhor Jesus, pertence ao Senhor Jesus, à igreja. Então, o texto mostrando 7 igrejas mostra esta realidade de que não há uma igreja só. Existem várias igrejas e elas locais pertencem a Jesus. Cada localidade tem a sua experiência, a sua luta, seu comportamento que deve ser reprovado ou elogiado. E isso vem do Senhor Jesus. Espero ter respondido nesses 8 minutos. Que Deus abençoe. Fiquem todos com a paz do Senhor.